É a coisa mais difícil é conversar sobre isso, porque ninguém imagina que um dia vai acontecer, né? Mas as pessoas têm que conversar, porque todo mundo está sujeito, né? Todos nós estamos sujeitos. O Brasil tem uma estrutura para transplantar, Tem. centros capacitados. O que falta é doador. Transplante começa com a doação, né? Sem doador não tem transplante. Mas o que eu falo assim, se aumentar o número de doadores, o sistema comporta. Principais motivos de negativa familiar ou de recusa familiar para a doação de órgãos e tecidos para transplantes, ele disse que não queria doar órgãos em vida. Ou seja, a pessoa discutiu em vida e tomou a decisão, tá, de não querer ser um doador. A campanha principal da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos ou do Hospital do Rim é: se você quer ser doador de órgãos após a morte, avisa sua família. Sua família vai sempre entender isso como seu último desejo, vai autorizar a doação e vai entender como uma oportunidade de você continuar contribuindo com a sociedade após a sua morte. O câncer é só você. O transplante ele mexe mais, pelo menos comigo, mexeu muito mais, porque eu ia ter que colocar, como eu não me enquadrava no falecido, eu tive que colocar uma pessoa junto comigo, né? Eu não tinha outra alternativa. Alguém vai ter que entrar numa sala de cirurgia, fazer um corte, tirar uma parte do corpo e doar para mim. Doutor, nós escolhemos esse cenário para sua entrevista, porque aqui é o símbolo da doação, né? Aqui, esse é o nosso manto sagrado, né? Porque aqui chega o fígado, que é doado numa atitude de amor maravilhosa e que desce, muitas vezes mais que um órgão, para beneficiar 2 andares abaixo, uma rede de vida muito intensa. Então aqui realmente a gente tem que ajoelhar e agradecer. Nós sabemos que o Brasil está muito aquém do número de doadores que poderia ser, por justamente ou falta de informação, ou por cultura da população. Agora, quantos transplantes são feitos no Brasil, de uma maneira bem geral? Então, olha, se vamos pegar os órgãos sólidos, né? O Brasil é o segundo maior transplantador em números absolutos de rim e de fígado no mundo. De rim e fígado no mundo? No mundo. É o segundo maior. O primeiro é os Estados Unidos, o segundo é o Brasil. Em números absolutos. Em números relativos, não. A população, não. Mas se a gente for pegar de rim, em quase 6.000 transplantes por ano, de fígado é 2.200 transplantes por ano, de coração perto de 400, de pulmão perto de 100. E aí tem córneas, que é muito mais, e tem medula óssea, mas aí já é outro tipo de legislação, outro tipo de... Quer dizer, o Brasil tem uma estrutura para transplantar, Tem. centros capacitados, que falta doador. Transplante começa com doação, né? Sem doador não tem transplante. Né? Mas o que eu falo assim, se aumentar o número de doadores, o sistema comporta. O sistema comporta. Comporta sim. Tem muitos centros transplantadores que poderiam ser mais utilizados do que são por falta de doação. Quais são os órgãos mais doados? Após a morte cerebral, o rim persiste por mais tempo viável do que o coração ou do que o pulmão, por exemplo. Pode doar rins, então são 2 córneas, 2 rins, o fígado, os 2 pulmões, o coração e além disso... Pele. Então, além disso, coisas menos ditas, né? O pâncreas pode ser doado, intestino, pele para grandes queimados, ossos para grandes traumas de moto, por exemplo. A principal doença que afeta o rim é o diabetes. A maior parte dos pacientes que estão em diálise hoje, que podem esperar um transplante, são portadores de nefropatia diabética, que é um diabetes que afetou o rim. E depois vem a hipertensão, algumas doenças glomerulares, rim policístico. Essas são as principais doenças que acometem o rim. Mas a principal delas hoje é o diabetes.
Indicado para o transplante é o paciente que tem a doença renal e que não tem um comprometimento sistêmico da doença suficiente para impedir que ele tenha muito mais risco com o transplante do que a diálise. Então, mais ou menos metade dos pacientes que estão em diálise tem indicação de transplante. Essas pessoas, elas ficam numa fila única em cada estado. Quando chega um doador, o doador é selecionado baseado na melhor compatibilidade genética, independente do tempo de espera, independente da condição social do paciente. Então, o Sistema Nacional de Transplante é um sistema muito seguro, muito justo e que vai receber o órgão aquele que tiver a melhor compatibilidade. O Hospital do Rim é um hospital que é dedicado. Ele não divide com outras atividades, não tem outro tipo de procedimento aqui no Hospital do Rim. Tem 151 leitos dedicados quase que exclusivamente à realização de transplante. Então nós montamos equipes para poder atender 24 horas por dia, todos os dias do ano, o número de transplantes necessário. Faz 22 anos que nós fazemos isso, por isso o resultado vai ficando cada vez melhor. E o tempo para o paciente matricular, o tempo que demora para cada uma das etapas vai ficando cada vez menor e melhor. Fala um pouquinho sobre transplantes entre intervivos. Qual é a legislação vigente? Se eu quero doar meu rim para você, eu dou? Então, o rim é assim, habitualmente, o rim é o órgão mais doado intervivos, porque você tem dois e vive bem com um só. A legislação é restritiva no Brasil para evitar a comercialização de órgãos. Então, na grande maioria das vezes, tem que ser doador entre família, na mesma família. Pai para filho, filho para pai, primos e coisas assim. Em situações excepcionais, o juiz pode autorizar a doação de órgãos intervivos. Seja vou falar os que são mais comuns. O rim é o mais comum, depois o de fígado, algumas vezes é comum, você doa uma parte do seu fígado para uma outra pessoa. E, eventualmente, pulmões também podem ser doados intervivos. Você pode, muitas vezes, o pai doa um lobo, uma parte do pulmão direito, e a mãe doa uma outra parte do pulmão esquerdo, por exemplo. E o filho recebe uma parte do pai e uma parte da mãe. Eu sou gestor ambiental de profissão e sou secretário de serviços aqui do município de Socorro. A minha rotina é cuidar, desde manhã até a noite, feriado, sábado, domingo, da limpeza da cidade, das obras. Eu cuido basicamente da cidade. Tenho 56 anos e eu descobri que eu tinha um câncer em 2019. Senti um mal-estar, né, nada muito sério, procurei um médico e aí foram fazendo os exames e descobri que eu tinha um tumor no fígado sem uma causa específica, porque eu não tenho cirrose hepática, eu nunca tive hepatite. Descobri ao acaso, não sentia nada, não tinha dores, não estava perdendo peso, não tinha nenhuma característica de ter uma doença dessa. Eu repeti esses exames, depois de 4 meses de novo, aí apareceu mais 4 tumores no fígado remanescente. Eu não me enquadro no transplante de falecidos, então a minha única chance é o transplante intervivos, né? E aí começou a busca, quem vai ser o doador. Então foi descartado o Vinícius, que é sobrinho, filho da minha irmã, por tipagem sanguínea, né? O tipo sanguíneo dele não é compatível com o do meu irmão. Depois o meu marido, apesar do tipo sanguíneo ser compatível, ele estava fora do peso, obeso, então não podia fazer a doação. Depois a sobrinha, tipo sanguíneo compatível, mas o tamanho do fígado não era adequado para fazer a doação. Minha filha, depois, minha filha menor de idade, ela tinha as condições perfeitas para doação, toda a parte anatômica, sanguínea, tudo ok, mas menor de idade, a questão psicológica ainda não estava amadurecida, então ela foi descartada. E restou eu e a minha sobrinha, que é filha do meu irmão, que também por questões mais psicológicas, de amadurecimento, também acabou sendo descartada. O câncer é só você, né? O transplante ele mexe mais,
principalmente, pelo menos comigo, mexeu muito mais porque eu estava colocando, eu ia ter que colocar, como eu não me enquadrava no falecido, eu tive que colocar uma pessoa junto comigo. Não tinha outra alternativa. Alguém vai ter que entrar numa sala de cirurgia, fazer um corte, tirar uma parte do corpo e doar para mim, né? O fígado é um órgão muito suscetível a algumas drogas, alguns vírus, e recentemente nós estamos tendo uma epidemia de gordura no fígado, da esteatose hepática. Tradicionalmente, antigamente, eram as doenças virais e o álcool, que é o modelo clássico de cirrose hepática que leva ao transplante. Nós usamos aqui no Brasil, desde 2006, o critério chamado MELD, que é uma tradução do inglês de doenças hepáticas terminais do fígado, por gravidade. Então é um score, é uma fórmula matemática, e essa nota é usada para te colocar em posição mais favorável ou menos na lista. Então você pode listar todos os pacientes que tiverem um MELD, uma nota mínima, e a partir daí passa a valer a gravidade. Então transplanta primeiro o mais grave. Esse é o critério usado no Brasil e que dentro de todos eu acho que é o mais justo. O câncer tem uma evolução muito lenta e se nós esperássemos a evolução, por exemplo, do câncer, a gente perderia o critério porque seria transplantado muito tarde, quando já pode ter metástase e no futuro o prognóstico é muito pior. Então, existe dentro do MELD critérios de exceção, que são chamados situações especiais. A única palavra que define é o ato de amor, né? A empatia. É se colocar no lugar do outro, né? Eu nunca, em nenhum momento, quando essa história começou, eu imaginei em falar não ou não poder fazer isso, né? E não só por ele, mas por qualquer outra pessoa. João, o que a Isabel significa para você? A minha vida, né? A minha irmã, minha família, o amor, a empatia, né? O amor ao próximo, acho que define bem isso, né, mana? Sim. Isabel, não ia te contar, mas o João te chamou de mimada por ele. Na hora da entrevista. Quer deixar pra eu ver, né? Mas eu era mimada por ele mesmo. E o pior é que foi mesmo, quando era pequena era o meu xodózinho. Eu já tinha 14 anos quando ela nasceu, então era o brinquedinho né? A bonequinha. Tudo por ela. E agora tudo por ele, né? Hoje começamos o que normalmente acontece nesses casos, umas 6 da manhã com anestesia, que toma um pouco mais de tempo, por ser transplante de fígado, tem que fazer monitorização, passar alguns catéteres a mais do que uma cirurgia normal, então a anestesia já demora um pouco mais. E aí depois ocorre ao mesmo tempo, né? A gente está em salas, uma de frente para a outra, a cirurgia do João está ocorrendo na sala de frente para a nossa aqui, e nessa aqui fizemos a cirurgia da Isabel. Tirou o lado direito do fígado, o lado esquerdo é o que fica para ela. É uma cirurgia bem minuciosa, demora cerca de umas 6 horas a cirurgia, que foi o tempo que transcorreu mesmo. Nós já tiramos o fígado, né, uma cirurgia que a gente chama cirurgia de bancada ou de bandeja, que é o preparo dos vasos para fazer o implante. E nela nós já fechamos os vasos, fechamos a via biliar, que cortou, fizemos um último teste da via biliar, colocou um dreninho e está finalizando agora para fechar a pele. Vai ser o timing certinho para a gente colocar o fígado que está sendo preparado.
Nós podemos tirar, teoricamente, em adulto saudável, jovem, até 70% do fígado. Nós nunca fazemos isso porque coloca em risco o doador. Então nós calculamos trabalhar com uma margem de 60% no máximo quando o doador é jovem. Oi pessoal, tudo bem? Estou passando aqui para dizer que o transplante foi um sucesso, correu tudo bem. A minha irmã, que foi a doadora, já está em casa se recuperando. Minha recuperação foi muito boa, melhor do que eu imaginava. Eu fiquei internada por 5 dias, né, no hospital. É muito legal poder passar para vocês a nossa recuperação. Doutor, nós escolhemos esse cenário para sua entrevista porque aqui é o símbolo da doação, né? Aqui, esse é o nosso manto sagrado, né? Porque aqui chega o fígado, que é doado numa atitude de amor maravilhosa e que desce, muitas vezes mais que um órgão, para beneficiar 2 andares abaixo, uma rede de vida muito intensa. Então aqui, realmente, a gente tem que ajoelhar e agradecer. O senhor usou uma palavra bonita, que foi renascimento, né? É isso que significa para você, a doação? É renascer, né? Renascer. Quando eu dou aula, eu falo que não tem nada mais gratificante do que você colocar um fígado que está sem sangue, sem circulação, e abrir os clamps, né, as pinças, e ver o renascimento do fígado, a recirculação do sangue. Porque isso é vida, né? Então é um renascer para aquela pessoa, é um renascer. O senhor está emocionado? Sempre. Por quê? Porque eu faço com amor, né? Eu acho que a coisa mais difícil é conversar sobre isso. Porque ninguém imagina que um dia vai acontecer, né? Mas as pessoas têm que conversar, porque todo mundo está sujeito, né? Todos nós estamos sujeitos. Paulo, em relação à doação de órgãos, a legislação brasileira. Fala um pouquinho sobre isso. Então, a legislação mudou algumas vezes, Calil. Teve um período até, você deve lembrar, que fizeram uma grande campanha de mídia, que todo mundo era doador até prova em contrário, né? Que é a doação presumida. Em alguns países isso funciona. Na Argentina, faz 2 anos, eles mudaram a lei e virou doação presumida. Na Espanha também é. O que Aqui, seria pelo isso? visto, não funcionou, né? No Brasil não funcionou. No Brasil o que aconteceu foi assim, acho que faltou um pouco de esclarecimento para a população. A população levou um susto. Falou, puxa, sei lá, vão tirar meus órgãos? E se eu não quero? E será que vão tirar sem precisar? Então surgiu um monte de boato, já estava começando a internet, então começou a juntar muita coisa e acabou criando um movimento contrário. O que faz um grande aprendizado, acho que o convencimento das pessoas é fundamental, né? Então hoje, como é a lei no Brasil? A lei é a família que doa. Então você tem que falar para a sua família. O que a gente às vezes pleiteia, algumas vezes eu fui recentemente presidente da BTO e sou diretor ainda, é assim, é que a pessoa também pudesse se manifestar em vida. Então se você quer ser doador, você fala, eu quero ser. Você não é obrigado a se manifestar. Mas se você quiser se manifestar, seja a favor, seja contra, você se manifestar. Caso você não se manifeste... Mas fica registrado aonde isso? Então, isso não está, isso é um projeto de lei nosso. Quer dizer, que a ideia seria que isso ficasse registrado, por exemplo, no RG, alguma coisa que fosse fácil, carteira de motorista. Mas hoje não é assim. Hoje só tem um caminho, que é a família. Então, a família doou, doou. A família não doou, não doou. Então, o ideal que a gente pede hoje, com a lei que está, é para as pessoas falarem para a família. Falar, eu gostaria ou não de ser um doador. Porque isso facilita muito a decisão da família numa hora de dor, né? Numa hora de perda. Então, se a família já sabe se você quer ser doador ou não, ela vai respeitar o seu desejo, né? Eu trabalho aqui no HC há 25 anos, sou enfermeiro há 25 anos e atuo no processo de doação também há 25 anos. Meu papel não é convencer, mas possibilitar a tomada de decisão, tá? Que é algo mais ético e
que é algo que eu acabo valorizando aí o que a família pensa sobre a questão doação e também sobre o que a pessoa pensava em vida sobre a doação. Tá? Uma das técnicas que a gente aprende no curso de comunicação é fazer o reflexo das emoções, que a gente chama reflexo de fundo emotivo. Tá? Por exemplo, quando eu percebo que a família recebe a notícia de morte do seu ente querido, se ela fica com muita raiva, que ela fica muito irritado, eu posso identificar essa emoção e depois eu posso refletir. Tá? Posso falar assim para a família: como que eu posso te ajudar? O que você gostaria de fazer nesse momento? Tá? Então a ideia de ser treinado nesse cenário é para a gente ir conduzindo a família para algo que ela se sinta aí confortável e confiante dentro de um cenário tenso que é receber a notícia da morte. E, se a senhora concordar, e a gente vai coletar agora uma série de exames e após o resultado. Os principais motivos de negativa familiar ou de recusa familiar para a doação de órgãos e tecidos para transplantes, ele disse que não queria doar órgãos em vida. Ou seja, a pessoa discutiu em vida e tomou a decisão, tá, de não querer ser um doador. Esse é o principal motivo da nossa organização de procura de órgãos. O segundo motivo é a demora no processo. Algumas famílias, elas acreditam que o processo é demorado, mas a gente não tem como pular essas etapas. Eu preciso aí de pelo menos 24 horas com o corpo dentro do hospital para que eu possa viabilizar todos os exames necessários para a gente disponibilizar o órgão para os transplantadores e receptores com segurança, para não transmitir nenhuma doença para o receptor. Para você se tornar um doador, você tem que analisar primeiro o quadro clínico desse paciente, a doença que ele tem, para ser possível doador ou não. Geralmente são pacientes que estão no estado de coma irreversível, né? Que os órgãos estejam bem, coração, pulmão, esteja mantendo bem. A maior parte desses pacientes que são doadores são comprometimentos do cérebro, para levar ao nome que a gente fala morte encefálica. Aquele momento que vai virar o atestado de óbito do momento. Assim que se fecha o chamado protocolo de morte encefálica, que no nosso país é um dos mais rigorosos, nós temos 2 testes clínicos feitos por 2 médicos diferentes e ainda um exame de imagem para confirmar. Então, no nosso país, nós temos um dos protocolos mais rígidos para se constatar a morte encefálica, para não deixar dúvida alguma. Os médicos que fazem o diagnóstico com morte cerebral, aliás, isso é muito importante, porque é um processo muito seguro. Antigamente, eram poucos os médicos que podiam fazer o exame. Hoje não, o exame clínico você faz por neurologista, neurocirurgião, o próprio médico intensivista ou o médico de emergência. É claro que esses médicos são treinados em relação ao exame que são feitos, o exame clínico. Esse exame clínico no paciente é para provar realmente que ele está num estado de coma e que os reflexos praticamente desapareceram todos. O senhor acha que é o Luiz Fernando que te dá essa força para continuar? Pergunta. Olha, eu acho que sim, porque eu pensei em largar. O Luiz Fernando foi uma criança muito querida, muito bem-vinda, chegou com muita saúde, probleminhas de crianças, né, como todas as crianças têm, e cresceu de uma forma muito saudável, alegre, feliz, brincalhão. Quando ele tomou a decisão de ir para os Estados Unidos, ele tinha muito em mente essa questão do esporte, né? Que ele jogava o tênis, aqui ele fazia parte da Federação Paulista de Tênis, e ele conversava muito com as pessoas que haviam estado nos Estados Unidos, que haviam jogado tênis, batia papo. E uma coisa interessante é que ele dava quase tudo para as pessoas. Isso vem muito a calhar com essa história da doação. Tudo que era dele, ele emprestava, ele doava. Muito bem lembrado. A casa, a roupa,
os brinquedos. Ele nunca disse, esse é meu. Não, ele dividia tudo com todo mundo, sempre. Desde pequenininho ele teve essa bondade dentro dele, né? E foi uma tragédia quando ele saiu de carro, teve que sofrer dentro da cidade, né? Tinha uma lombada, uma avenida, talvez uma lombada nova, e uma curva, e ele passou nessa lombada e o carro capotou. Rodou, derrapou. Rodou, tinha uma curva, capotou. E interessante, ele não quebrou nada, só bateu a cabeça. Ele não teve fratura nenhuma. Só a cabeça que bateu. E foi fatal, infelizmente. Por isso que até quando foi doar, estava perfeito, né? Ele não tinha nada. Não, tinha uma escoriação boba de braço. É uma coisa assim que você fala, meu Deus, que loucura. Ele teve uma concussão cerebral. A gente já tinha ideia, já concordava se acontecesse qualquer coisa. A gente já tinha consciência, né, que talvez era o que ele mais queria na vida, poder doar. E assim foi feito o processo, né? Mas foram 8 receptores, né? Foi tudo, foi coração, pulmão, rim, pâncreas, foi tudo, né? Ele doou praticamente tudo. Eu acho que a coisa mais difícil é conversar sobre isso. Porque ninguém imagina que um dia vai acontecer, né? Mas as pessoas têm que conversar, porque todo mundo está sujeito, né? Todos nós estamos sujeitos. Então essa importância da família estar reunida e discutir faz parte da vida, né? Foi o que deixou mais fácil essa doação, esse ato de amor, essa generosidade que era dele. Então, essa possibilidade da doação foi para nós um presente de deixar ele continuar, deixar ele em outras vidas, que os órgãos dele fossem entregues para gente, a fila que tinha de pessoas esperando, e ainda tem, esperando por um órgão. Isso é importante depois a gente falar isso. Essa fila que piorou mais agora, né? Mas naquela época a gente sabia, a gente ouve notícias, né? E realmente não foi discutido em casa, mas é uma coisa tão simples hoje. Você ser um doador, você precisa falar para a sua família, não precisa assinar nada, colocar em carteirinha nada. E foi isso que nós respeitamos a vontade do Luiz Fernando. Em relação à pandemia pelo coronavírus, obviamente os casos mais graves levaram à completa incapacidade dos pulmões, né? E como foi o transplante de pulmão? Aumentou o número de transplantados de pulmão? Em relação à pandemia pelo coronavírus, obviamente os casos mais graves levaram à completa incapacidade dos pulmões, né? E como foi o transplante de pulmão? Aumentou o número de transplantados de pulmão? Nas crises da pandemia, não tinha leito para ninguém, né? Só leito para Covid. Então os hospitais ficaram muito cheios em alguns meses, só com pacientes de Covid. Então não cabiam as outras doenças. A gente estava conversando isso outro dia, do infarto, por exemplo, e de várias outras doenças, o doente teve dificuldade de acesso. E o transplante não foi exceção. Então nós tivemos um período, nos períodos críticos de pandemia, que caiu bastante, tanto a doação quanto a realização de transplante. O transplante de pulmão caiu 34% ao longo de um ano, é bastante. O outro lado que teve na pandemia, que teve também alguma divulgação, é em alguns poucos casos, no mundo inteiro, poucos, e no Brasil também poucos, casos de pacientes que tiveram Covid muito grave no pulmão e que precisaram de transplante de pulmão.
Aqui no INCOR nós fizemos 3 pacientes nessa condição. Estatisticamente, é um dos hospitais que mais transplanta coração de adulto e criança no mundo. Se você contar os centros no mundo, né, o INCOR está em 7º lugar em número de transplantes por ano no mundo, né, e com os resultados semelhantes a qualquer centro fora do país. E pulmão? Pulmão também. Pulmão a gente... Na verdade, o INCOR tem uma estrutura muito boa, né, Calil? E a direção como um todo tem apoiado fortemente as iniciativas de transplante de órgãos torácicos. Então, o INCOR é o maior transplantador de órgãos torácicos da América Latina disparado. E o pulmão, a gente também tem feito um número grande, a gente tem feito em torno de, fora a pandemia, antes da pandemia, em torno de 40 transplantes por ano de pulmão, o que nos coloca entre os grandes centros transplantadores de pulmão do mundo também. O INCOR foi fundado em 77 e eu era primeiro anista da faculdade. E a partir de 1978, eu comecei a frequentar o INCOR participando como aluno de iniciação científica em vários estudos experimentais. A gente pode dizer que o INCOR é sua primeira casa? Do ponto de vista médico, certamente sim, né? Do ponto de vista acadêmico, certamente sim. O INCOR é a minha casa sobre vários pontos de vista, né? Assim, do ponto de vista de trabalho, de atividade, de tempo de permanência, né? É muito grande e durante muitos anos. Eu comecei a participar pessoalmente do primeiro transplante aqui, era o 4º transplante de pulmão do INCOR, que foi o meu primeiro transplante que eu participei. Eu não participei como cirurgião, obviamente, eu participei como auxiliar. E participei muitas vezes como auxiliar e depois muitas vezes como cirurgião. Eu acredito que no cômputo geral, eu pessoalmente devo ter entrado em torno de perto de 500 transplantes ao longo desses anos. Em relação à utilização de órgãos no transplante, nós vimos neste ano uma grande evolução da ciência. O transplante de um coração de porco para um homem feito nos Estados Unidos. Então foi um passo muito importante, que é a utilização de órgãos de animais para humanos. É um primeiro passo que já vinha sendo estudado durante décadas. E nós também tivemos, no ano passado, o primeiro transplante de rim para o humano, de um porco também. Então já são 2 experiências que foram muito importantes para o desenvolvimento dessa atividade. Estamos ansiosos aguardando novas informações relacionadas ao sucesso desses transplantes e como nós, transplantadores, vamos poder, no futuro, utilizar essa estrutura para oferecer para os nossos pacientes. Em 2009, a minha irmã teve um acidente vascular cerebral hemorrágico. Ela entrou em morte encefálica e eu já trabalhava com isso desde 1996, já tinha mais de quase 15 anos trabalhando com isso, entendeu? E aí eu fui um elo muito importante, porque era um profissional de saúde trabalhando com morte encefálica, com doação. E isso foi muito importante na tomada de decisão da minha família. E aí a minha família ajudou a salvar 5 pessoas, o fígado, rins e córneas. Salvou e melhorou a qualidade de vida de 5 receptores que se beneficiaram aí com a ação generosa da nossa família. Quando nós começamos há 22 anos atrás, o número de pessoas na fila de transplantes pelo SUS era muito grande. Então, quando nós criamos esse hospital, foi com a ideia de atender todas essas pessoas que não conseguiam ser transplantadas pelo SUS. Implementar o sistema de doação de órgãos, principalmente transplante com doador falecido no Brasil. Como é um hospital que faz muito transplante, vêm pessoas de todos os estados brasileiros para aprender aqui. Então eu aplico para os meus amigos ou para os meus pacientes o mesmo conceito que eu aplicaria para a minha família ou para a minha vida. A minha família sabe que eu sou doador de órgãos. Eles sabem que quando eu morrer, que eu quero que doe todos os meus órgãos.
A minha família, baseado no meu conceito, também tem a mesma ideia. A campanha principal da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos ou do Hospital do Rim é: se você quer ser doador de órgãos após a morte, avisa sua família. Sua família vai sempre entender isso como seu último desejo, vai autorizar a doação e vai entender como uma oportunidade de você continuar contribuindo com a sociedade após a sua morte. E eu digo, só queria lembrar que sem doação não tem transplante. Então todos nós devemos manifestar a nossa vontade de doar, e que é universal. Eu falo para meus filhos: doem tudo que puder. Porque naquela hora de muita dor, naquele momento mais difícil da vida, quando a gente perde um ente próximo e querido, as coisas têm que deixarem definidas. E senão fica uma dúvida e a gente acaba perdendo, porque a doação é muito dinâmica e tem tempo e não doa. E me orgulho muito, viu, Carol? Muito. E realmente é uma vida essa de transplantes, né? E realmente, às vezes a gente acorda de noite e fica vendo a luta e a gente valeu a pena o sacrifício. Você é doador de órgãos? Sou. Faz muito tempo já que eu sou doador, que eu me dispus a fazer essa doação. Eu acho que é uma coisa que todo mundo deveria fazer, né? Independente da crença, né? Tem várias coisas que se aplicam aí nessa, né? Cada pessoa é uma pessoa, cada um sabe o que faz a sua vida, mas acho que é uma reflexão que todo mundo deveria fazer, de empatia, de amor ao próximo. Depois que você morre, né, a tua carcaça não vai adiantar mais nada, né? Então eu acho que vale a pena. A gente não consegue o tempo inteiro ficar na mídia. É difícil você ter uma notícia que se persista, né? Tem muita notícia, né? Os jornalistas que o digam. Tem muita notícia. Então, de vez em quando... Então não dá para fazer uma campanha perene aí. A gente chama a atenção do jeito que pode, e acho que esse programa, por exemplo, está fazendo grandemente esse papel. Mas a gente tem, de tempos em tempos, tem que falar sobre o assunto. Porque o que a gente percebe muito é que quando tem uma campanha mais forte, o número de doações aumenta. Quando isso sai da mídia, o número de doações diminui. Então isso é nítido, a gente tem isso mapeado ao longo dos últimos anos. Queria chamar a atenção no final desse programa para a doação de órgãos. Nós temos que ser doadores. Você tem que deixar claro para a sua família a sua intenção de doar. Isso vai salvar milhares de vidas. Técnicas de transplantes evoluíram, mas o número de doadores no Brasil está aquém do que poderia ser. Você pode ajudar muito com isso. E lembrando que a generosidade, ela é uma prática e não apenas uma intenção. Doe órgãos. Esse poema chama Mensagem de um Doador Anônimo. Ele é do Robert Noel Teixe, que era um poeta americano que morreu na década de 90. Ele foi um dos primeiros, na década de 70, a incentivar as campanhas nos Estados Unidos para que a população acreditasse que a doação era algo benéfico para a sociedade, né? E ele fala que da morte de alguém, em transformar essa morte em benefício para outras pessoas. Não chame o meu falecimento de leito da morte, mas de leito da vida. Dei minha visão ao homem que jamais viu o raiar do sol, o rosto de uma criança ou amor nos olhos de uma mulher. Dei meu coração a uma pessoa cujo coração apenas experimentou dias infindáveis de dor. Dei os meus rins às pessoas que precisam de uma máquina para viver de semana em semana. Retire os meus ossos, cada músculo, cada fibra e nervo do meu corpo e encontre um meio para fazer uma criança inválida caminhar. Queime o que restar de mim e espalhe as cinzas ao vento para ajudar as flores brotarem. Se tiverem que enterrar algo, que sejam os meus erros, minhas fraquezas e todo o mal que fiz aos meus semelhantes. Dei meus pecados ao diabo, dei minha alma a Deus. Se por acaso desejarem lembrar-se de mim,
Façam-no com ação ou palavra amiga a alguém que precisa de vocês. Se fizer tudo o que pedi, estarei vivo para sempre.